são suas O historiador gosta tentáculos. de lembrar, William, que a carta de Pero Vaz de Caminha termina com um pedido de emprego do autor ao rei de Portugal, para um parente que estava sem emprego. Era um outro momento, sociedade de mercê, sem concurso público, etc. Rui Barbosa, numa das suas tentativas de ser presidente, dizia que a nossa república tinha virado uma privada. Elis Regina, durante a ditadura, começava uma música maravilhosa dizendo: caía à tarde feito um viaduto, fazendo referência a um viaduto envolvido em desvios de verba e problemas de materiais de segunda linha. A corrupção é histórica, é estrutural e ela não é do governo. Ela pertence a uma interpretação ética bastante difundida na sociedade e que envolve desde andar no acostamento, vim hoje da Unicamp, observando que as pessoas que estavam em grande quantidade no acostamento deviam estar reclamando da corrupção do governo. Ou seja, nós temos uma diluição da ética, no sentido aristotélico do termo, que é bastante grave no Brasil, e a corrupção é, como diria o Barão de Tararé, a negociata, é o bom negócio para o qual não me convidaram. Ou seja, eu sou absolutamente ético e probo quando se trata de atacar o negócio que não me favorece. E quando me favorece, é um jeito, é uma maneira, é o meu jeitinho clássico. E como é que o Brasil pode rever esse conceito? O Bob Juliano Fox aqui está aqui. A corrupção já faz morada no Brasil. Como é que a gente poderia inverter isso? Institucionalizar a ética? Bom, toda pessoa que faz morada pode ser despejada, suas terras podem ser realocadas. A corrupção é parte estrutural da sociedade brasileira, inclusive do governo. O que eu acho que mudou é que, além, como foi lembrado pelo Cado, maior capacidade de investigação, existe hoje uma sensibilidade pública muito mais forte, existe hoje uma vontade de um país diferente deste. Mas a mudança tem que começar na escola, com a não conivência com a fraude escolar, ela tem que atingir o governo, ela tem que atingir as famílias de pais que ensinam filhos, por exemplo, a técnicas pouco usuais ao concordarem que o filho copia um trabalho da internet ou outras coisas. E as pessoas que têm raiva da corrupção, que são muitas no Brasil, devem entender, e devemos todos entender, que esse é um processo estrutural, orgânico, que começa na educação das crianças, sobre a educação sobre o que é mentir e não mentir, e do que é seduzir ou não uma criança com elementos de corrupção. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Esse é um elemento de corrupção que começa muito cedo. O governo é a parte mais trágica, porque esse dinheiro que está saindo desses lugares não está indo para a educação, não está indo para a saúde. As pessoas estão morrendo nos hospitais porque está sendo desviado dinheiro. Origens da corrupção no Brasil. Segundo historiadores, os primeiros registros de casos de corrupção no Brasil foram observados no auge do período de colonização portuguesa, no século XVI. Nesta época, as maiores ocorrências de corrupção tinham relação com o comportamento ilegal dos funcionários públicos, os quais eram encarregados de fazer a fiscalização do contrabando, e também de outros crimes praticados contra a coroa portuguesa no Brasil. Porém, ao invés de realmente realizar a fiscalização, eles cobravam propina para ignorar o que era feito pelos contrabandistas. Pode ser considerado o início do que hoje, com os escândalos atuais de corrupção, denominamos de propinocracia. Ademais, tinham participação no comércio ilegal de produtos exportados do Brasil, como o pau-brasil e, posteriormente, ouro e diamantes. As práticas corruptas foram trazidas para o solo brasileiro pelos colonos portugueses, sendo sua maioria composta por criminosos perdoados pela coroa. Uma segunda onda de corrupção foi registrada durante o comércio de escravos, direcionado especialmente às lavouras de cana-de-açúcar no Nordeste. De 1580 até 1850, a prática mais comum de corrupção tinha a ver com o tráfico de escravos, também ligada à fiscalização e pagamento de propina. Após a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, outras formas de corrupção surgiram e permanecem até os dias atuais. São elas a compra de votos e o superfaturamento na concessão de obras públicas. Vale mencionar que essa segunda passou a ter forma organizada com o plano de metas do governo de JK. Durante o período militar, a falta de transparência nas ações do governo e a censura criaram um ambiente no qual a corrupção era inaparente. No entanto, a alta intervenção estatal e a quantidade de obras públicas do período proporcionaram terreno fértil para a prática. Alguns casos entraram em pauta, como o da rodovia transamazônica, dos empréstimos concedidos à Lufthansa e da Proconsul. Em contextos posteriores à redemocratização, tivemos em nosso país diversos casos envolvendo corrupção, como a CPI dos Correios, o esquema do Mensalão e a CPI das ambulâncias, e mais recentemente, Petrolão e a Operação Lava Jato, entre outras operações. Analisando a corrupção através do modelo Principal Agente de Rose Ackerman, 1975,
Verifica-se que o problema da corrupção surge quando a função do principal, o governo, é diferente da função do agente, o servidor público. Enquanto o governo busca um ótimo social, o agente busca um ótimo particular, resultando numa prática fora do ótimo social. São fatores que contribuem para o aumento da corrupção na sociedade. O excesso de burocracia, que cria uma lentidão desnecessária, e a propina como forma de agilizar o processo acaba se tornando comum. Falta de incentivos salariais, pois um servidor público mal remunerado está mais propenso a usar sua função para adquirir vantagens sobre o cidadão comum. A falta de liberdade de imprensa, uma vez que a mídia possui um peso enorme no combate à corrupção, podendo levar os políticos a uma não reeleição ou até mesmo acabando com sua vida pública. Monopólios e políticas de barreiras comerciais, as quais devem ser substituídas pelo livre mercado, que possui menos oportunidades para a corrupção e mais mecanismos para combatê-la. Estados descentralizados, os quais devem ser trocados por estados centralizados, que possuem menores índices de corrupção. Sobre a corrupção no Brasil, é possível concluir, através de pesquisas, que o fato do nosso direito estar baseado no romano, não priorizando os direitos à propriedade, ter um índice intermediário de desenvolvimento econômico, ser uma democracia recente e, por fim, possuir uma certa instabilidade política, são fatores que contribuem radicalmente para a situação que vivemos atualmente. Autores estimaram, em 1998, que se tivéssemos um índice de corrupção semelhante ao da Dinamarca, a renda de um trabalhador brasileiro seria 43% maior, e os juros a longo prazo cairiam 16,1%. O Brasil perdeu 7 posições no ranking da corrupção, medido pela Transparência Internacional. Foi o pior resultado de uma nação no relatório de 2015. A organização avaliou a percepção de corrupção no setor público em 168 países no ano passado. Na edição de 2015 da pesquisa, o Brasil aparece na colocação 76, com 38 pontos. A nota varia entre 0, em que a corrupção é maior, e 100, quando o país é considerado menos corrupto. Com a mesma qualificação ficaram Bósnia, Burkina Faso, Índia, Tailândia, Tunísia e Zâmbia. Comparando com o ano passado, o Brasil perdeu 5 pontos e 7 posições. O motivo dessa queda é o escândalo na Petrobras, que levou a população às ruas em 2015. O relatório avalia que o processo que investiga os esquemas pode ajudar o país a frear a corrupção. Os países com melhores notas foram Dinamarca, com 91 pontos, Finlândia, com 90 e Suécia, com 89. Na lanterna estão Afeganistão, com 11, e Coreia do Norte e Somália, os dois com nota 8. As instituições públicas, uma visão histórica. Com relação ao poder, no Brasil existiram diversos momentos de centralização e descentralização do poder político. Período colonial. O território era dividido em capitanias hereditárias, que caracterizavam a descentralização do poder. Posteriormente, houve a formação do governo geral, um governo com característica centralizadora do Brasil, contrastando com o poder municipal e das câmaras municipais, que exerciam a autoridade local. Império. Foi dividido em 3 momentos. Primeiro reinado. Muitos historiadores defendem que não houve uma verdadeira ruptura na estrutura socioeconômica brasileira. Porém, o Império recém-independente teve de promover transformações em suas instituições políticas a fim de consolidar o novo período. Entre as principais mudanças estão a criação de um Estado monárquico, hereditário e constitucional, divisão do Legislativo em Câmara e Senado, sendo este vitalício, e a separação dos poderes com base nas ideias de Benjamin Constant. Em suma, manteve-se a centralização simbolizada pela figura do monarca. Período regencial. Houve a criação de assembleias legislativas das províncias, que teriam o poder de determinar as despesas municipais. Tais medidas revelaram pequenos indícios de uma descentralização política, para conter as crescentes revoltas no Brasil, que vieram do primeiro reinado. Segundo reinado. Em seus anos finais, as províncias ganharam maior autonomia. Houve a abolição da escravidão. Com a posterior proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi um período em sua grande parte de centralização, que acabou com medidas tendentes à descentralização. Instituições políticas no período republicano. Houve a descentralização federativa como meio de conter o perigo de um desmembramento do Estado brasileiro, visto a tensão que ameaçava a recém-proclamada República Brasileira. Os governos de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto tiveram como ponto importante a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e a abolição das instituições monárquicas. A Constituição de 1891. O legislativo tinha agora o poder de iniciar os projetos de lei a serem encaminhados ao presidente da República. O regime político escolhido foi o presidencialista, com eleição direta, excluindo a restrição censitária existente anteriormente. O mandato foi fixado em 4 anos. Estavam aptos para votar todos os cidadãos acima de 21 anos, excluídos os analfabetos,
mendigos, mulheres e praças militares. Posteriormente, foram criados os partidos estaduais, e o coronelismo interiorano veio a se fortalecer. Houve uma tendência à descentralização. República Velha. Marcada pelo intenso protagonismo dos estados de São Paulo e Minas Gerais, houve forte presença do regionalismo. Apesar do poder ser revezado entre 2 estados, quem realmente comandava o país eram as oligarquias regionais cafeeiras, que conseguiam eleger seus candidatos por meio de eleições fraudulentas e corruptas, com o famoso mecanismo do voto de cabresto. Era Vargas. Fim da política dos governadores e federalismo oligárquico. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição Federal, que trazia direitos como voto para as mulheres, voto aos 18 anos e alguns direitos trabalhistas, como jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada a trabalhadoras grávidas. Regime militar. Com poder centralizado, o regime autoritário eliminou alguns dos principais traços do federalismo, ou seja, a manutenção da relação de autonomia que deve existir entre os entes federativos e o governo federal. A relação não se pautou em respeito à autonomia, mas sim de forma a subordinar todos os entes ao governo federal. Redemocratização. A passagem do regime militar para a República Democrática Federal se deu de forma tutelada e vigiada pelas Forças Armadas. Movimento como a Passeata dos 100 mil, Caras Pintadas e Direta Já ficaram conhecidos pela luta recente por eleições e garantia do voto direto. Entretanto, as eleições ocorreram de forma indireta. Eleito em 1985, Tancredo Neves não permaneceu no poder, sendo sucedido por Sarney. O ex-presidente deixou um dos maiores legados atuais, a Constituição Federal Cidadã de 1988. A nova Carta Magna desencadeou um processo de centralização administrativa e política que veio a fortalecer a autonomia e os limites de ação dos municípios brasileiros. A possibilidade de acesso a uma receita não gerada no local, ou seja, a dissociação dos atos de gastar e de tributar, estimula a tendência a uma emancipação irresponsável, fazendo com que se criem municípios sem base econômica própria, integralmente dependentes das transferências federais e ou estaduais, diz Rezende, 1996. Para que uma democracia esteja plenamente consolidada, são necessários ao menos 2 séculos ininterruptos de exercício democrático do poder, diz Ralph Dahrendorf. No caso brasileiro, a consolidação da democracia depende da superação de certas características institucionalizadas da vida política brasileira e da construção plena dos direitos constituintes da cidadania republicana, os direitos sociais, políticos e civis. As instituições políticas brasileiras não são determinantes para a existência da corrupção vigente. Se assim fosse, uma simples mudança na legislação seria o suficiente para a solução desses problemas. A Constituição promulgada em 1988 demonstra claramente que as simples mudanças na legislação das instituições políticas não são fortes o suficiente para fazer desaparecer características culturais arraigadas na vida política brasileira, como o patrimonialismo. Maurício Loboda. E para falar dessas situações, sobre ética e sobre a falta de ética, a gente recebe aqui o filósofo Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio, corrupção tem jeito? Claro, se não tivesse jeito, nós estaríamos desesperados. Não há coisa na vida que não tenha alternativa. Nós construímos o processo possível de corrupção, podemos desconstruí-lo. Não é uma coisa que veio de fora, que Deus, ou os deuses, ou as forças mandaram para nós. A corrupção é obra nossa. Se ela é obra nossa, ela pode ser extinta por quem a construiu. Por isso, claro que é possível. Perfeito. Então, se é possível, agora a gente vai responder algumas perguntas da turma que nos manda perguntas pelas redes sociais sempre. Quem mandou a primeira foi a Cristina. Vamos ver aqui, olha. Cristina Opperman pergunta: o jeitinho brasileiro não seria uma resposta à burocracia exagerada do nosso país? Porque tem muita burocracia. Sim, mas a burocracia, se ela é um equívoco, eu não vou resolvê-la com outro equívoco. Afinal de contas, veneno para curar problema com veneno não é normalmente algo que tenha uma solução tão adequada ao final. Se eu entendo o jeitinho como algo que nós temos, que é uma certa flexibilidade, isso sem dúvida é positivo. Mas se o jeitinho é um drible, é um escape, ele é um atalho daquilo que deveria ser correto, então ele, ao contrário de ser uma saída, ele é um agravamento da condição que se tem. Por isso, jeitinho, quando é flexibilidade, bom demais. Quando ele significa ser volúvel, isto é, eu faço porque é bom para mim, não porque é certo, jamais. Estudantes de universidades públicas estão se organizando para denunciar fraudes praticadas por colegas. Colegas que mentiram para entrar na faculdade usando o sistema de cotas. Nossos repórteres encontraram gente que declarou ser de baixa renda quando não era. E também um grupo que se passou por quilombola, ou seja,
por descendente de escravos. A denúncia dizia que Maiara nasceu nesse município de 40 mil habitantes, a 205 quilômetros de Vitória da Conquista. A família é dona dessa concessionária de motos. Maiara cursou o ensino médio nessa escola particular. Maiara foi condenada por falsidade ideológica e uso de documento falso. Vai prestar serviços comunitários e pagar multa de um salário mínimo. Ela tinha cursado 3 anos de medicina e, depois da sentença, foi expulsa da universidade. Maiara está recorrendo da decisão na justiça. Maria Regina Bonfim, presidente da Associação Comunitária Quilombola Rocinha. Foi ela quem assinou o documento da Maiara. A Maiara, alguma vez já morou aqui na Rocinha? Não, ela nunca morou aqui na Rocinha. A senhora pode confirmar que a família da Maiara é remanescente quilombola? Não posso. E a família dela? Não, eles são contribuintes da associação. A contribuição da família da Maiara com a comunidade sempre foi financeira? Sempre foi financeira. Pelo fato deles sempre terem contribuído financeiramente aqui com a comunidade, isso levou a senhora a emitir esse documento? Eu acho que sim, viu? 4 universidades públicas da Bahia enviaram documentos de 32 alunos. 22 eram do Quilombo Rocinha. E todos os documentos assinados por Maria Regina. Metade desses alunos entrou no curso de medicina. O caso da Maiara não foi o único em que a senhora emitiu um documento com informações falsas. falsas. O caso da Maiara não foi o único que eu cometi a burrice. É um direito que a gente conquistou, um direito que não foi dado de graça. Continuaremos denunciando, fazendo com que esses alunos que estão fraudando se sintam realmente intimidados, porque eles estão cometendo um crime. Cultura cívica. A cultura cívica indica o conjunto de expectativas que os indivíduos criam quanto ao governo e quanto a si próprios. Corresponde ao sistema de crenças, de expectativas, angústias, esperanças e medos compartilhados pela população, quanto à própria sociedade em que vive, e quanto ao catálogo de direitos e deveres que cada um acredita ser o seu. Há um sentimento compartilhado, sendo que a intensidade e extensão como essa cultura cívica é compartilhada varia de acordo com fatores como nível de renda, escolaridade, idade e ocupação. O tipo de civilidade da cultura é fator contribuinte para uma sociedade corrupta. Sociedades com altos níveis de confiança social, institucional e uma maior participação e interesse da sociedade pela política apresentam níveis de corrupção menos preocupantes. O contrário também é válido, o que verifica-se na realidade brasileira. Além desses aspectos, comprova-se que se determinada pessoa age, praticando um ato corrupto, é porque encontra, entre outros fatores, motivos para agir assim. Robert Klitgard, por exemplo, afirma que a corrupção derivaria menos de falta de princípios éticos ou morais, e mais das condições materiais propícias para a ocorrência do crime, a legitimidade da corrupção. O conceito de cultura cívica predatória é o que pode se esperar quando a população é composta por indivíduos que se consideram uns aos outros como irresponsáveis, preguiçosos, desonestos, ladrões, corruptos. Numa cultura cívica predatória como a do Brasil, se aceita como normal colocar alguém para guardar um lugar na fila para ganhar tempo, chegar atrasado a compromissos, colar nas provas, estacionar em local proibido, estacionar o carro em cima da calçada, subornar para conseguir serviços e proclamar que todos praticam caixa 2, o que exime a todos o cometimento de crimes. Dessa forma, com essa cultura cívica predatória vigente, ocorre um consenso entre as instituições públicas e o povo brasileiro, já que a corrupção é observada em ambas as esferas. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes. Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. É o seguinte, tem um dinheiro aí que você não pegou. Que dinheiro? É um dinheiro que a gente pega. A gente pega? Os deputados. Vocês pegam, né? A gente pega. Tá, você pega, a gente pega. Não pego nada, Valdir. Não pega nada. Então é justamente por isso que eu tô aqui agora pra falar com você sobre isso, porque você não pega nada. Então você me chamou aqui pra falar do fato de vocês estarem roubando, é isso? Não, eu te chamei aqui
para te atentar pro fato de que você não está pegando esse dinheiro. E se você não pegar esse dinheiro, vai sobrar um dinheiro. E se sobrar um dinheiro, as pessoas vão estar perguntando por que está sobrando esse dinheiro. E as pessoas perguntam por que está sobrando dinheiro, a gente não vai mais pegar esse dinheiro. E por que é que vocês não param de pegar esse dinheiro, então? Vocês não. A gente. A gente não, eu não pego nada. Você pega sim. Você pega assim. Na verdade, eu pego por você. Tá? Eu tô pegando a minha parte e a tua parte eu também tô pegando, tô depositando no banco. Industrialização tardia. Décadas de 1920 e 1930. Durante este período, houve aceleração das atividades industriais no Rio de Janeiro e em São Paulo, os principais centros urbanos do país, fazendo com que a indústria pudesse progressivamente se impor. As cidades começaram a ganhar importância e a romper lentamente a supremacia da vida rural. Durante este momento, houve também um incremento das interpretações em torno da questão da identidade cultural. Criaram-se 3 correntes. A primeira valorizava a experiência histórico-cultural norte-americana e defendia que este era o modelo que deveria ser seguido pelo Brasil, para que este pudesse ingressar definitivamente no mundo moderno. A segunda corrente permanecia fiel ao modelo europeu, como meio para a eliminação dos resíduos coloniais que eram vistos como os responsáveis pelo atraso político, cultural e econômico do país. A terceira corrente defendia a particularidade da sociedade brasileira. Chega-se à conclusão que durante as décadas de 20 e 30 houve demasiada discussão sobre as razões que impediam o Brasil de se tornar um país modernizado, industrializado e constituído por uma população integrada. Entre 1930 e 1964, houve grande interferência estatal na economia brasileira, visando a modernização e o desenvolvimento do país. As conotações trazidas por essas intervenções foram nacionalistas e internacionalistas, que viriam a concretizar o capitalismo nacional, emancipado, ou a superação da situação de subdesenvolvimento que o país se encontrava através da associação ao capital internacional. O patrimonialismo. Patrimonialismo é um termo utilizado para descrever a falta de separação por parte dos líderes políticos entre o patrimônio público e o privado. Para compreender a influência que o patrimonialismo teve sobre a atual corrupção do nosso país, se faz necessário retomar um histórico de reformas empreendidas no Brasil, a partir da década de 30, levando em conta que o termo reforma refere-se ao aparelho do Estado, ou mais precisamente, da administração do Poder Executivo. Antes de iniciar tal reflexão, é preciso conhecer o significado da palavra burocracia. Do francês bureau, escritório, e do grego cracia, administração, o termo nomeia a administração da coisa pública, por funcionários de repartições sujeitos a rígida hierarquia e disciplina. Pronto, sabendo o significado das palavras patrimonialismo e burocracia, podemos dar rumo à nossa discussão. Revolução de 30. Ponto inicial de nosso histórico de reformas, a Revolução de 30 influenciou a criação do que seria uma tentativa de implantar uma burocracia weberiana no Brasil. A criação da DASP encontrou justificativa, dentro do espírito revolucionário, de conduzir o país a um nível de desenvolvimento até então nunca empreendido. A burguesia foi incapaz de promover a industrialização no Brasil, então a tarefa passou a ser do Estado. A implantação de uma burocracia moderna tomaria lugar de uma burocracia patrimonialista. Entretanto, foi abandonada pela cultura política clientelista profundamente enraizada. A formação de uma macrocefálica bifrontalidade, onde 2 avantajadas cabeças, uma racional legal, outra patrimonialista, comunicam-se e interpenetram-se funcionalmente, em clima de recíproca competição e hostilidade, impedindo a imposição categórica de uma sobre a outra. Uma prática relacionada às políticas clientelistas diz respeito aos cargos prometidos. Os partidos políticos realizam indicações dentro da classe média-baixa para cargos públicos. Como no velho patrimonialismo, os cargos são para as pessoas, não as pessoas para os cargos. Forte crítica ao desequilíbrio entre a velocidade da criação de empregos e o crescimento demográfico. O Estado paralelo na democracia. Referente ao governo JK e sua política desenvolvimentista de 50 anos em 5, disse que o sistema administrativo vigente tornara-se precocemente obsoleto e não se ajustava mais à realidade econômica e social do país. Não havia tido reforma nem aprofundamento após a criação da DASP, e, consequentemente, o ex-presidente Juscelino optou pela construção de um Estado paralelo para dar conta de sua política ambiciosa de crescimento. Ditadura militar. O Estado burocrático autoritário de 67, através do Decreto-Lei nº 200, pretendia introduzir o espírito gerencial privado na administração do setor paraestatal. Os governos militares incentivaram a criação de mais empresas fora da administração direta, que acabaram fugindo ao controle do governo. A burocracia existente nesse período era chamada tecnoburocracia, representada pelas Forças Armadas, o próprio Estado e empresas privadas.
Houve uma forte rivalidade entre as esferas pública e privada, na medida em que se possuíam disparidades crescentes referentes ao quadro de salários, capacitação e capacidade de tomar decisões. Redemocratização. Nesse período, ocorreu o esgotamento do chamado Estado desenvolvimentista. Para superar a crise econômica decorrente da inflação elevada, era necessário enfrentar uma crise política. A tentativa de reforma no governo Collor foi um fracasso. Responsável pelo desmantelamento da máquina pública federal, fechou órgãos responsáveis por atividades governamentais relevantes. Para somar, o ex-presidente sofreu impeachment. Foi no governo de FHC que a reforma aparelhada do Estado passou a ter relevância e servir de exemplo para as reformas posteriores. Houve também a criação do MARI. Bresser Pereira, ministro do MARI na época, afirmou que nos países em desenvolvimento configurava-se uma situação em que o patrimonialismo convivia com uma burocracia de privilégios. Para Bresser, entre os anos 30 e 80, o excedente produzido pela economia foi dividido entre os capitalistas e os burocratas, que, além dos mecanismos de mercado, usaram o controle político do Estado para enriquecimento próprio. Tenho dito que a cultura patrimonialista já não existe no Brasil, porque só existe como prática, não como valor. Esta afirmação, entretanto, é imprecisa, já que as práticas também fazem parte da cultura. O patrimonialismo continua a existir no país, embora condenado. Bresser, 1996. Através do histórico de reformas apresentado, é possível reconhecer que o Brasil vem misturando as funções das esferas pública e privada, desde a era Vargas. Isso se não muito antes. Tal contaminação de uma esfera pela outra, de uma burocracia racional pela cultura patrimonialista, resultam no que é o nosso quadro atual de corrupção. Boa tarde, estamos aqui com o professor de Sociologia Jurídica Fernando Rister, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e hoje ele irá nos responder a 2 perguntas sobre o tema patrimonialismo e corrupção. A primeira pergunta. Ao realizar leituras de Weber, os institucionalistas Raimundo Faoro e Simon Schwarzman encontram no Estado a explicação para o atraso brasileiro. Como a persistência do patrimonialismo estamental no Brasil, de suas raízes ibéricas até os albores da República Velha, na década de 30 do século XX, influenciam a naturalização da corrupção no Brasil atual? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Esses autores, aliados a autores clássicos como o professor Sérgio Buarque de Holanda, entendem que as nossas raízes ibéricas, trazidas sobretudo pela nossa colonização, com destaque a portuguesa, trouxeram juntos valores ligados à ideia de um patrimonialismo, algo de que o que é público deveria ser expropriado, em que os interesses individuais teriam predomínio sobre os interesses coletivos, ou seja, o Estado ele acaba servindo de interesse, estava servindo de instrumento para alcançar interesses escusos e alcançar interesses que não são interesses propriamente ligados ao bem-estar da coletividade. A ideia de patrimonialismo é a ideia de que uma classe, os donos do poder, controlariam o Estado. E esse controle era muito mais voltado para atender interesses próprios, gerar benefícios a esse grupo e não à coletividade. Certo, muito obrigada. Então, a segunda pergunta seria: numa análise feita por Gessé de Souza a respeito do Brasil, o autor chega à conclusão de que o país serve de exemplar para uma modernidade inacabada, superficial e inautêntica. O que significa o individualismo moral dentro da discussão de modernidade seletiva brasileira? E pode-se incluir o patrimonialismo de que maneira nesse contexto? Não. O professor Gessé, professor brasileiro, professor titular de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco, ele lançou um livro recentemente no qual ele faz críticas a essa ideia de patrimonialismo do próprio Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e etc. O professor Gessé, ele acredita que essa ideia de patrimonialismo é uma ideia muito mais ligada a prejudicar o Estado, que se passa que o Estado é algo ruim, o Estado é algo... e acaba sendo um serviço do valor liberal, enquanto o Estado é visto como algo negativo. Ele faz uma crítica a isso. E a crítica dele também vai no sentido de que o Brasil, o povo brasileiro, a República Brasileira, ela é muito diferente desses autores que foram forjados, foram construídos a partir de leituras europeias. Tá? Que o Brasil teria suas particularidades. E nesse sentido ele fala de um individualismo
no sentido de um individualismo egoísta, algo que as pessoas se serviriam, utilizariam das suas condições como interesses individuais, não interesses públicos, não visando o interesse da coletividade, mas sim o benefício pessoal. Mas é preciso destacar que o professor Gessé, ele tem uma crítica, principalmente no seu último livro, ao Sérgio Buarque, ao Raimundo Faro. Então ele tem, ele parte de outros pressupostos e tem conclusões diferentes. Então isso eu preciso deixar bem claro, tá? Mas eu agradeço pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada, senhor, pela entrevista. Chegou a hora de fazer algo eficaz e prático para combater a corrupção no nosso país. O Ministério Público Federal propôs as 10 medidas contra a corrupção. Mas elas precisam virar lei. Sua manifestação pode fazer com que deputados e senadores entendam tudo o que queremos. As 10 medidas serem aprovadas sem alterações. Só o conjunto completo dessas medidas pode fazer a corrupção deixar de ser um bom negócio no Brasil. Porque se o Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos seus membros, não assume que tem o dever de atuar implementando a Constituição, ainda que contra a vontade da maioria, e esta é uma possibilidade, a história do Brasil, ela aponta para isso. Esperávamos que não, esperávamos um Supremo Tribunal Federal firme na concretização da Constituição de 1988, a categoria dos professores de direito, deveria ter assumido com maior responsabilidade esta tarefa de deixar as coisas claras. Se não conseguimos explicar isso às pessoas, se não conseguimos mostrar às pessoas que não é de acusado que se trata, que não é de vítima que se trata, de que não é de juiz que se trata, de Ministério Público, de advogado, mas de exercício de poder e de controle de poder, nós falhamos. Por quê? E a prova cabal disso são as 10 medidas contra a corrupção. Falhamos porque permitimos que se produzam projetos que, despolitizando o tema, desidratando temas, muitos temas, não são 10, 12, 20. Estas 10 medidas, elas atentam contra o Estado de Direito. Nós falhamos porque nós nos permitimos instalar um debate, estabelecer um debate, ignorando isso, a ponto de praticamente todas as pessoas que se propõem a discutir as 10 medidas, numa atitude de autodefesa, iniciarem as suas falas dizendo que são contrárias à corrupção. O próprio boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais inicia com uma autodefesa. Nós somos contrários à corrupção. Isso é uma armadilha. Porque não é de corrupção que se trata. É de estabelecer limites ao exercício do poder. Então eu começo dizendo, eu sou contrário às 10 medidas porque elas violentam um equilíbrio de poder que nós não conseguimos efetivamente estabelecer na sociedade brasileira. Não perco muito tempo com isso. Eu vou a um slide. Porque se nós queremos, e nós queremos, o Ministério Público como aliado na construção do Estado de Direito, porque essa é a sua vocação constitucional, e a Constituição de 88 coloca o Ministério Público nesta posição de garante da democracia. Eu não sei como vamos construir isso hostilizando o Ministério Público. Não é uma disputa entre advogados e o Ministério Público. Não é uma disputa entre nada, porque se pensamos que o Estado de Direito é um horizonte para o qual devemos caminhar, estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Que é normativa, é jurídica e é política, a que nós todos estamos submetidos. E na armadilha das 10 medidas contra a corrupção, esta referência ela é deslocada, ela é escanteada, que é a própria Constituição. Que é a própria Constituição. Por quê? Várias das propostas, elas esbarram em proibições constitucionais. E isso não é alento. Não é alento porque a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do trânsito em julgado da sentença penal condenatória esbarra na Constituição Federal também.
E nós, estudiosos, temos que perceber como desaparecem os projetos dos juristas e no lugar deles entram os projetos das corporações. Isso que pode ser algo que ao cidadão comum não toque, ao jurista toca. Eu recentemente publiquei um texto de um cientista político chamado Rogério Bastos Arantes, e o Rogério, ele elabora uma análise muito interessante do papel que o Ministério Público está ocupando na sociedade brasileira desde meados dos anos 70, que é o de árbitro dos grandes conflitos. E de uma maneira muito ousada, o Rogério assinala, sublinha, substituindo as Forças Armadas. Os nossos históricos árbitros de conflito no Brasil foram as Forças Armadas, ora apoiando o poder civil, ora como protagonistas, sempre no campo da ruptura institucional e da imposição de práticas autoritárias. Nesse sentido, estas 10 medidas, elas são apenas mais uma demonstração de que o Ministério Público vai ocupar um espaço público de árbitro na sociedade, com um viés autoritário, e isso explica também os 2 milhões de assinaturas. Ou alguém aqui que não conhece a história da reforma do processo penal na Alemanha, professor Juarez Tavares, no período do nazismo, pensa que lá também não foram milhões de pessoas apoiando as reformas? Então não é a quantidade de pessoas que legitima transformações legais. Conta aquela festa aí que o senhor foi lá. Pode ir lá naquela festa aí. Só que encontrado, meu amigo. Roubaram a comida, compadre. E quem não acredita, grita então. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Você me chamou para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho. Porque sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda a nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Lugar, meu amigo, é minha baixada. E ando tranquilo, ninguém me diz nada. E lá Camburão não vai com a justiça, pois não há ladrão e é boa a polícia. Na rádio aparece a Suécia é bacana. E se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é como esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Você me chamou para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra pisar de mansinho. Porque sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda a nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão. Tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão.